Fala pessoal, Daniel Scocco, essa aqui é a lição número 8 do projeto 100 lições de vida para meus filhos. O projeto está começando como um canal no YouTube, mas a ideia depois é transformar esse conteúdo em um livro dedicado aos meus filhos. Lição de hoje, como escolher um curso universitário e profissão. Eu tenho vários pontos aqui sobre esse assunto, fiz até uma colinha. Vamos lá, ponto 1, é o assunto onde eu acho que não existe certo e errado. O que eu vou passar aqui são apenas as minhas opiniões e pontos que eu gostaria de ter escutado ou ponderado a respeito quando eu fiz a minha escolha. Ponto 2, também acho que o que eu vou falar se aplica mais àquelas pessoas que estão na dúvida sobre o que cursar. Para aquelas pessoas que já têm muito claro, é um sonho que você tinha desde pequeno ser tal coisa, ou você tem uma paixão, uma convicção muito grande o que você quer fazer, cursar, ou sua profissão vai ser tal coisa, nesse caso siga, né? Siga aí o seu coração, siga o seu sonho, não tem como ir contra isso. Mas para quem está na dúvida, alguns pontos a serem ponderados. Ponto 3, algumas profissões que são até muito glamourosas, elas são afetadas por uma lei que se chama Power Law, em inglês, ou Lei da Potência, se não me engano em português. Para quem tem curiosidade a ler mais a respeito, recomendo os livros do Nassim Taleb, e um deles eu acho que é no Antifrágil ou no Cisne Negro, ele fala sobre isso, mas todos os livros dele são muito bons. Mas essa lei basicamente diz que, né, em certos campos, áreas, uma pequena parcela dos participantes vai acumular grande parte dos resultados. Então, no caso de profissões como, por exemplo, se você for um atleta, ator, cantor, escritor, somente o topo, né, topo 1, 2, 3%, que vai ter um sucesso muito grande, vai ter retornos financeiros significativos, etc. O resto vai pastar, vai ter muita dificuldade, principalmente falando, né, em questão de sucesso e retorno financeiro. Exemplo, se você é um atleta, mesmo no futebol, são pouquíssimos, né, os que chegam a jogar nos clubes de elite e ter muito sucesso. Agora, se você pensar em outros esportes ainda de menor visibilidade que o futebol, como natação, atletismo, é só, no caso do Brasil, por exemplo, é o melhor do Brasil, o segundo melhor, e olhe lá, né, que vão ter uma vida relativamente confortável por conta dos patrocínios. O resto, todo o resto, é perrengue, infelizmente, né? E vamos pensar nos escritores. Talvez os 10 maiores escritores do Brasil, eles sejam responsáveis por 90% das vendas, né? E o resto tem uma dificuldade enorme, né? Por isso que muitos até fazem essas profissões no tempo livre. O cara tem uma profissão e tenta emplacar de ator, né, no tempo livre dele, ou tenta emplacar de escritor ou de cantor no tempo livre. Não necessariamente estou falando para não seguir alguma dessas profissões ou tentar, mas entre sabendo que existe essa dinâmica, né? É meio que ou vai ou racha, tudo ou nada. Ponto 4, eu acho fundamental a pessoa trabalhar, ter uma experiência de trabalho, experiência profissional, que seja um estágio, que seja ajudando na loja de algum tio, de algum conhecido, antes de fazer a escolha do curso universitário. Porque somente quando você está naquele contexto, tendo que chegar no horário, tendo chefe, tendo pressão, entendendo o cliente e a empresa que tem que fornecer um serviço ou um produto, e tem as despesas, e tem a receita do outro lado, tem que equilibrar tudo isso, e depois quando você recebe o seu salário também, que você vê que é uma troca, que você dá algo, né, para a empresa, recebe alguma troca, somente diante de tudo isso você começa a entender como as coisas funcionam e começa a poder amadurecer mais onde você se vê trabalhando, como. Eu acho muito importante essa experiência, seja ela, né, eu sei que não é tão fácil conciliar, né, às vezes com a questão dos estudos, mas acho perfeitamente possível trabalhar nas férias, ou trabalhar à tarde ou de noite, ou tirar um semestre ou um ano sabático. Vai atrapalhar um pouco os estudos, mas o ganho que você vai ter com essa experiência, eu acho que mais do que compensa. Ponto 5, considere também a possibilidade de abrir um negócio, seja antes, seja durante, seja depois da faculdade. Quando eu fui escolher o curso, eu não considerei essa opção, eu fui mais no arroz com feijão, né, que é terminar os estudos, faculdade, mandar currículo, tentar vaga numa empresa, mas não é o único caminho. Empreender eu acho uma opção de carreira muito interessante, uma das melhores inclusive, e empreender nessa época é muito bom, é propício, porque você está numa fase onde tem poucas responsabilidades, ainda não tem filho, está com a energia lá em cima, tem bastante tempo, então pode ser uma fase boa para tomar riscos, e também porque não existe curso que vai te preparar para empreender. Mesmo a administração de empresas
finanças, pouquíssimo do que você vai aprender vai ser aplicado. Não tem como você aprender a empreender, a criar um negócio sem ser na prática, sem ser dando cabeçada, errando. Então pode ser uma fase boa para optar por isso. Ponto 6. Cuidado com aquele conselho de ir atrás do que você ama, do que você tem paixão, do que você vai te deixar feliz. Por quê? Existe uma certa validade nesses conselhos, e como eu falei lá no primeiro e segundo ponto, se você tem um sonho, uma paixão que está claro, que você está muito convicto disso, siga, né? Acho que faz sentido nesse caso. Mas se você está na dúvida, esse conselho pode às vezes te colocar numa direção não tão boa. Primeiro ponto, acho que vai até ter uma lição só sobre isso, tem um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, ele fala um ponto muito interessante que é: não busque felicidade e sim responsabilidade. Ele acha que isso vai ser muito melhor para a sua vida. E tem a ver com esse ponto, né? Às vezes você buscar essa questão do amor, da felicidade, muitas vezes vai te colocar na direção onde você não vai ter às vezes uma solidez financeira, que hoje, ou na cabeça de um jovem, né, com 16, 17, 18, pode ser tranquilo, não tem problema, vou ver na praia, vou vender coco, o importante é eu estar feliz e tal, mas depois você pode mudar de ideia, né? A hora que começar a ter responsabilidades financeiras, o dia que tiver uma dor de barriga, alguma coisa de saúde, vai ter uma necessidade maior de reserva, e aí você vai falar: putz, por que eu não me preparei o dia que tiver filho? Então, muitas vezes você, né, buscar essa questão da responsabilidade pode ser interessante. Não por acaso, né, tem algumas carreiras que são sempre recomendadas, né, o sonho dos pais, e acho que devem ser consideradas assim, porque elas trazem toda essa questão, né, da solidez financeira, e também porque você servir, ter um impacto positivo na vida dos outros é muito gratificante, e por si só traz essa sensação, né, de felicidade. Então imagine um médico que cura uma pessoa, que salva a vida de uma pessoa, isso deve ser muito gratificante. Mesma coisa um advogado que tem um impacto em áreas fundamentais da pessoa, um professor, né, deve ser muito gratificante também essa parte de poder ensinar outras pessoas. E essas carreiras mais tradicionais, né, geralmente são medicina, direito, engenharia, e na minha opinião devem ser consideradas, apesar de ser meio clichê, justamente porque elas trazem a questão da solidez financeira e também essa questão de você servir as outras pessoas em áreas significativas da vida dessas pessoas. Ponto 7. Cuidado com cursos onde existe uma oferta muito grande de profissionais e a demanda por esses profissionais ou por esse tipo de serviço não é tão alta assim. Exemplos, muitos cursos da área de humanas e alguns de outras áreas também, mas acho que humanas concentra mais. Como eu falei lá no começo, se é algo que é a sua convicção, seu sonho, não tem problema, né? Manda bala. O mundo precisa também de profissionais de todas essas áreas. Mas, se você está na dúvida, né, como eu falei, pense duas vezes, faça uma análise mais fria disso. Outro ponto relacionado aqui, isso é um dos pontos que me pegou, eu estudei economia, se eu pudesse voltar atrás teria mudado, em parte por essa questão de oferta e demanda, mas em parte também porque tem alguns cursos como economia, administração de empresas e afins, onde eu acho que se a pessoa tiver motivação suficiente, colocar o tempo e o esforço, ela consegue aprender quase que a mesma coisa que você aprende nesses cursos na faculdade sozinho, estudando por conta, lendo livros, olhando na internet e etc. E se você está na dúvida do que cursar, acho que vale mais a pena você ir atrás de algum curso onde seja difícil outras pessoas terem a mesma formação que você, porque elas não vão conseguir ler meia dúzia de livros, estudar por conta e ter um conhecimento comparável com o seu. E aí a gente volta até naquilo que a gente já falou, né? Medicina, direito, dificilmente alguém estudando por conta vai conseguir ter o mesmo conhecimento, até porque é uma coisa muito mais prática. Matemática também. E existem algumas profissões até que exigem que você passe, né, a OAB, por exemplo, o Conselho de Medicina, e isso também é um filtro nessa questão de oferta e demanda, e vai impactar a facilidade de você achar emprego, de você ganhar bem e etc. Uma exceção que eu gostaria de colocar aqui da área de humanas é o curso de psicologia, porque envolve você entender como funciona a cabeça humana e tudo, né, na nossa sociedade são pessoas. Né? Numa empresa são pessoas que trabalham ali, um grupo de pessoas fornecendo um produto ou um serviço, que tem como clientes outras pessoas, né, outras empresas que também são feitas por pessoas. Então, você entender a cabeça humana é meio caminho andado, isso vai ser útil em uma série de profissões, uma série de contextos. Ponto 8. Se você gosta ou tem afinidade para matemática,
Acho que vale muito a pena se considerar alguma profissão, algum curso que vá usar isso. Exemplos são matemática em si, eu acho um bom curso, você vai poder trabalhar em diferentes segmentos depois. Estatística, excelente, eu achei esse curso também, com aplicações no mercado financeiro, inteligência artificial, computação, ou até mesmo em medicina, tem muitas áreas que dependem de uma análise estatística rigorosa, avançada, então acho um campo muito bom. Ciência da computação, o software está atacando, entrando em praticamente todos os segmentos, todas as empresas, todas as indústrias, então você saber desenvolver software, gerenciar pessoas que desenvolvem software é muito bom, é uma habilidade muito valiosa, até para quem quer empreender, você vai saber fazer os seus próprios projetos no começo, você não depende de ter que achar alguém para fazer a programação por você, e quase todos os cursos de engenharia que também vão te dar, né, um alicerce muito bom aí, analítico e também um campo de atuação legal. Último ponto, independente do curso que você escolher, da profissão que você escolher, eu acho que tem algumas habilidades que são fundamentais para qualquer pessoa que quer se dar bem profissionalmente, pessoalmente também, mas estamos falando aqui do contexto profissional. São elas, você ter uma leitura bem desenvolvida, né, e ter a capacidade de aprender coisas novas sozinho. Então essas coisas estão relacionadas, né? Você precisa aprender, conseguir ler um texto, um artigo, um livro e fazer uma interpretação boa, né, entender bem do que se trata para aprender coisas novas, e em momentos da sua carreira você vai se ver obrigado, ou vai ser muito importante, muito bom se você conseguir ter essa habilidade de aprender coisas novas. Escrever, assim como ler, você conseguir escrever de modo claro, sucinto e correto, fundamental, porque ajuda a organizar as ideias, ajuda você a comunicar essas ideias no dia que você precisar, fazer um relatório, criar um currículo e assim por diante. Então treine isso. Como que você treina? Lendo e escrevendo, né? Botando em prática. Comunicação verbal, oral, para você poder falar, se expressar claramente. Isso vai ser fundamental o dia que você for fazer uma entrevista, para você conquistar um emprego, para você falar com seus colegas, com seus chefes, expressar seus pensamentos, vender as suas ideias, vender o seu produto, se você decidir virar um empreendedor, seja para o cliente final, seja para investidores e por aí vai. E também a matemática, né, que é fundamental, mesmo se você não gostar, se não tiver afinidade, domínio básico pelo menos, porque o número, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz é cercado por números, por medidas, por equações, então é importante dominar o mínimo da matemática. Beleza? Valeu, pessoal!